vai falar sobre o amor, graça e fé. Esses três pontos nós precisamos, cada um de nós, precisa continuar aperfeiçoando cada fonte dessa, né? Nós precisamos cada dia mais estar orando ao Senhor, vigilante, pedindo que Ele nos faça desenvolver toda a exigência que o amor pede para nós. Porque a gente corre o risco de ficar neutralizado, achando que já está tudo suficiente sobre o amor, tanto a gente mesmo como para passar para os outros. E o amor, ele é um fundamento eterno. Ele não vai parar, né? Ele continua crescendo e desenvolvendo. Então nós vamos ver mais algumas informações, mais algumas instruções a respeito do amor. A parte da graça é de alta necessidade, porque se a graça não fosse planejada, não tinha salvação. A graça foi planejada para que a salvação pudesse acontecer para nós. Porque nós somos salvos pela graça. E isso não é particular nosso, é dom de Deus. Ou seja, nós, não quer dizer que nós nos envolva, nós temos que estar envolvidos. Mas é um poder especial de Deus que vem para favorecer aquilo que nós não podemos, aquilo que nós não temos. Isso é dado pela graça. A fé é a primeira parte que Deus nos cobra. A primeira cobrança da nossa salvação começa da fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Se alguém não ouve nada da salvação, então não pode se envolver com ela. Né? Então a fé vem pelo ouvir as instruções de Deus, ouvir os ensinamentos, né, de Jesus, e aí a fé, aí ele vai pôr em nós o desejo da fé, e essa fé vai acompanhar de acordo com o conhecimento. A fé, ela é irmã do conhecimento. O conhecimento faz a fé crescer, e a fé leva a nós crer, e esse crer faz nós levar para o convertimento. Então nós precisamos das três fontes que vai fazer crescer aqueles que vão salvar. O que vai salvar ele continua crescendo na fonte do amor para consigo mesmo e o próximo. Para esse amor desenvolver, nós vamos precisar da graça de Deus e que vai unir com a fé. Sem fé é impossível nós estarmos unidos a Deus, agradar a Ele. Então nós vamos ver aí essa fonte especial. Primeiro Isaías. Então aquele que não ama, o que acontece com ele? Ele não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Deixa eu ver que todo o nosso desenvolvimento, eles são distribuídos por dons. São vários dons que o Espírito passa para nós, né? Mas o dom supremo é esse aí. O amor, ele é como se fosse um grande, vamos dizer, nós estamos aqui numa grande área de plantio, né? De agricultura, digamos. O amor, ele é uma fonte d'água bem no meio da área, para poder mandar vida para tudo quanto é planta. O amor é tipo assim, ele é uma fonte que fornece vida para toda a área vivente. Então, do amor é onde Deus manda os talentos todos. O talento que é para cantar, o talento que é para curar, o talento que é para medicina, para pastores, para profecia. Tudo Deus fornece por esta fonte. O amor para Deus é uma identidade do ser que Ele é, do poder que Ele tem. Por isso que diz que Deus é amor. E se o amor não se aperfeiçoa, não cresce em nós vamos perder de vista Deus, perdemos o conhecimento. Porque aquele que não ama e nem continua, ele não conhece a Deus. Então, nosso amor
nós conhecermos mais a Deus, nós temos que desenvolver mais a fonte de amar a si mesmo e amar ao próximo. Ou amar ao próximo como a si mesmo. Duas coisas que Jesus recomendou para nós não podemos esquecer. Tem uma parte que ele diz assim: amar ao próximo como a ti mesmo. E a outra parte ele diz assim: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ele bota uma fonte regular e a outra fonte crescente maior. Uma fonte que eu amo ao próximo como a nós mesmos. A outra fonte, pois amam uns aos outros assim como eu fiz por eles. Cada vez o amor tem que crescer. E ele amou nós, não foi porque nós amamos ele primeiro. Foi ele que amou primeiro. Ele que amou primeiro. É. Estávamos pecados, Pai, para tudo. É. Jesus teve que começar o amor para poder nós dar andamento nesse amor. Ele começou primeiro. Nós não nem sabemos amar. Nós nem sabemos amar. E ainda que souber, mas tem que crescer, né? Tem que desenvolver. Tem que aprender com ele. Então, nós cada dia estamos na escola, nós vivemos na escola. Cada dia vai crescendo, vai crescendo. Então, o que nós temos que preocupar, assim, porque muitas vezes a gente acha que já está suficiente no que tem, né? Ah, eu já desenvolvo bem, eu já me sinto bem com o meu próximo, eu já faço bem. Mas o amor, ele vai crescendo. Tem um versículo na Bíblia que fala que mesmo que você dê a sua vida pelo seu próximo, mas se você não tiver amor, Nada. Vamos. Muitas vezes acontece isso, né? Da É gente verdade. querer ajudar, então, mas não tem amor, realmente amor. Vamos dar uma olhadinha aqui, como o amor é uma coisa importante, bem aqui no livro de Romanos, capítulo 12. Olha o tanto de coisas especiais que o amor vai cobrar de nós. Romanos, no capítulo 12, do verso 9 por diante, podemos considerar alguns versos, não necessário todos eles, mas alguns. Vamos parar um pouquinho aqui para dar mais um ajuste na Bíblia. Romanos 12, o verso 9, ele nos dá uma lista especial. Diz assim: o amor seja sem fingimento. Olha como a Bíblia é uma fonte especial. Romanos 12, verso 9. O amor seja sem fingimento. Apegai-vos ao bem. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha como o amor é espiritual. Também temos que ver isso. O amor, ele não é da carne, né? O amor, ele é do Espírito. É por isso que o amor, ele envolve adoração. Ele diz: aquele que não ama, ele não conhece Deus. Ou seja, ele não tem como adorar a Deus. Porque o amor, ele é espiritual, não é carnal. É por isso que ele não é fingido. O amor carnal, mas a parte maior é fingimento. Porque ele, quando é carnal, é só fingido. Aqui a Bíblia já diz que o amor que vem de Deus é sem fingimento. Ele se apega ao bem. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros, em amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Cada um honra o outro. Cada um considera o outro. Minha tradução fala assim: preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Mais do que si mesmo. Coisa que a carne não faz isso. Por isso que a gente tem que trabalhar. O carnal não dá honra ao outro em preferência dele mesmo. Pois é. Cada um quer ter a vista maior que Você o outro. achar Por menor isso do que a que a bênção palavra de dele. Deus nos ensina a todo momento. Sim. Porque às vezes nós pensamos em nós mesmos primeiro, e aqui vai dizer que é para dar Dá honra preferência aos aos outros. outros. Até mais do que nós mesmos. Do que E às vezes ainda escolhe a quem. Né? A
quem gostar da paz diferente. A gente tem que aprender. Sim. Veja como o amor, ele fica cobrando a gente a vida toda. Por quê? Porque a gente anda muito vagaroso. Pois é. Não são vagaroso. O amor está cobrando água lá na frente, a gente vai bem devagarzinho. A Bíblia diz que a gente tem que se achar menor do que os outros. Se tiver competência, quem é que quer fazer isso? Tessalonicenses fala lá, Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, lá diz que, essa mesma palavra aí, diz que devemos, dá uma olhadinha lá, Filipenses 2. Vai falar esse mesmo verso aí que foi dito aí. Depois nós voltamos um pouquinho aqui. Filipenses capítulo 2. Verso 3. Deixa eu ver se eu não entrei aqui. O verso 3, que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não é assim? Está assim também aí? É superiores. Aí diz superiores a si mesmo. Ali, superiores a si mesmo, que diz, cada um considera os outros melhores do que a si mesmo. Mas hoje Observe se isso aí vai para os carnais. Não vai. Por quê? Porque o amor não é carnal. O amor é espiritual. Ou é do espírito, ou então não consegue ter amor. O mundo tem uma cópia do que seria um algo parecendo com amor, né? Mas não é o verdadeiro. É tanto que os casais se maltratam e casais terminam dando fim na vida do outro. E é o mesmo que diz que amava. Então deixa eu ver que não é o amor. O verdadeiro não. É só uma cópia. Ele disse que amava e que a carne dele, né, também. Né? Sim, que diz que é osso dos meus ossos, carne do meu carne. Agora, como é que eu não tenho amor a mim mesmo e vou seguir a minha própria carne? Pois é. Então, claramente o mundo está só na ilusão do que seria o amor, né? Mas não tem, é só o endereço mesmo. O amor é para os espirituais. Por isso que os espirituais que têm o verdadeiro amor, eles não conseguem fingir. Aqui está dizendo, o amor seja sem fingimento. Está lá do Romanos 12, né? Vamos voltar no Romanos. Lá tem mais algum verso falando. Romanos 12, foi visto o verso 9. Você vai ver um verso mais forte aqui na frente. Ao verso 11 também, não sejais negligentes nas atividades, seja fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Até isso aí porque tem vezes que a gente é negligente nas atividades. Tem uma parte que diz assim, não sejais vagarosos, no zelo. E às vezes a gente é zeloso por alguma coisa, mas é vagaroso. Aqui diz, não sejais negligentes nas atividades, sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. se a pessoa fazer uma coisa para Deus, tem que fazer com Tem amor. fervor, Ele é assim, maldito aquele que faz a obra do Senhor desgraçadamente. relaxadamente. O verso 13, compartilhai as necessidades uns dos outros. Ao verso 13, compartilhai as necessidades dos santos, sede dado a hospitalidade. Olha o tanto que o amor pede exercício. Compartilhar as necessidades dos santos, está pedindo para acudir, de preferência se possível, a primeira família. Algum lá fora é para acudir também, mas veja sua família primeiro. Compartilhar as necessidades dos santos e ser hospitaleiro. Cuidar da família da fé ou a família E ser dado cuidar dos santos é a família da fé. É. Mas a família de casa é bom que se cuide. O apóstolo Paulo diz que aquele que despreza o seu tem negado a fé. É o primeiro ministério, eu acredito. É o de casa. Se não há um Manda seu o próprio, amor, manda a gente te amar. Ele
Ele abrange tudo, tanto espiritual como os nossos irmãos de sangue. O materiais também. Porque o amor ele é uma ação de bondade que eu estou fazendo para o meu próximo. Meu próximo pode ser você, pode ser o meu parente de sangue, entende? Aí eu estou fazendo isso. O amor ele não é provado através das minhas palavras, é pelas minhas ações que eu faço com a pessoa. Isso, é mais pela Se ação. o cara faz isso, o cara maltratou ele, eu estou ajudando ele, eu estou cooperando com ele, fazendo tudo para ele, eu fiz mal para ele. Ou seja, o amor ele é baseado nisso. Em João 3,16 diz que Deus amou de tal maneira, Deus fez a ação, ao mesmo tempo, né, que ele doou a sua vida por nós, né? Sim. Aí assim, ele provou que amava. Né? Aí esse versículo aí que o Jotão me diz, é assim, aquele que não ama o seu, principalmente da sua própria casa, nem negar a fé, e é pior do que o incrédulo. Pior do que o incrédulo. Paulo fala disso. Diz aquele que tem negado os seus, ou seja, da sua família mesmo. Ou seja, aquele que despreza os seus, tem negado a fé. E é pior do que o incrédulo. Porque muitas vezes a gente vê até o inimigo testa a gente e faz com que alguém da família nos maltrate, né? E cuide mal da gente por um motivo ou outro. A gente às vezes até quer ficar sem favorecer na necessidade. Também tem a necessidade. Mas se a necessidade chegou, favoreça lá. A mesma moeda, né? O ser Às vezes quer devolver. tem a tendência, né? O ser humano. É verdade. Então nós não podemos negar os nossos. É um incrédulo, é um cachaceiro, mas chega a hora que é a minha vez de eu ajudar ele. Então eu estou lá na minha vez. Só não vou se não precisar. A outra parte aqui pede que nós compartilhar as necessidades dos santos. Esteja cuidado com cada irmão, né? Porque às vezes o nosso cuidado fica meio mareado, né? Às vezes os cuidados da gente precisavam de uma porção maior e a gente não atinge o maior. Isso também pode ser cobrado. Compartilhar as necessidades dos santos e seja hospitaleiro. Porque ser hospitaleiro é um dom também, sabia? Não é todo mundo que tem dom para ter alguém na casa O dele. jeitinho da vida espiritual, que Deus manda a pessoa ir pregar o evangelho de casa em casa, porque esse é o maior trabalho que é feito. Levar a mensagem para as pessoas de casa em casa. Esse mesmo jeitinho da vida material é a pessoa ser hospitaleiro. Hospitaleiro. E hoje, ai, meu pai do céu. Todo mundo vai ser incomodado. Hospitaleiro é um dom e é especial. Tem gente que não sabe ter alguém na casa dele. Porque se o sujeito estiver lá, pode até ficar lá, mas ele vai passar a dificuldade que só. Porque os da casa não têm o dom de hospitalidade. Ele não sabe cuidar. E aí o coitado que está hospedado, ele passa mal, fica chegando o dia de ir embora. Né? Então, a hospitalidade é um dom, tem que saber como desenvolver, como atender uma pessoa que está hospedada. Dever mandado por Deus para a pessoa ser hospitaleira. Eu acredito que não é todo mundo, não. Então, tudo isso é um dom. Não, mas não é todo mundo que tem esse dom, não. Isso aí é normal. Vai ver que a pessoa tem outro dom. Ele deve ser perfeito no outro dom, né? Não é todo mundo que tem o dom de ser hospitaleiro, mas tem muita gente que é. Sim, tem muitos que é. E não seres. Então, mas a hospitalidade é uma das coisas que tem que ser treinada pelos cristãos, porque a necessidade é alta. Era isso que eu estava imaginando aqui. Não é um dom, mas é algo que é uma necessidade dos santos, é para todos, né? Independentemente se tem dor ou não, tem dor ou não, a gente tem que pedir a Deus essa capacidade. Porque na verdade nós não temos nada de nós mesmos. A não ser que peçamos a Deus para ter, aí é outra história. Mas é um dom, ele ter esse dom, ele me acomodar, e aí já é outra história também, né? Mas só em você pensar, você chegar numa casa, você ser bem recebido, dá prazer você fazer com as pessoas também. Né? Sim. É coisa boa demais. Você está numa casa e sentir que você estivesse na sua casa. É muito gostoso isso aí. Foi quarta-feira, a gente estava entregando folheto lá na Vila Vitória. A gente Vitória no Socorro. E aí teve uma senhorinha que ofereceu água para nós. Eu falei, a senhora está fazendo papel de anjo, porque a senhora está dando água para nós. A gente naquele sol quente, aí ela mandou entrar e deu água para nós. Matou a nossa sede, né?
Aí depois foi estudada a palavra com ela, nessa que eu canto. Ministrou a palavra. Mas eu achei interessante, porque ela nunca tinha visto a gente, mandou entrar e ainda deu água. Uma pessoa igual aquela Luzimar, eu procuro ver ele, sabe? Aquela mulher tem um jeito de, quando chega a pessoa dentro daquela casa, ela fica caçando o que tem para oferecer, porque, e aí da pessoa se rejeitar, porque ela quer que come, que seja na marra, mas tem que saber. Como é que pode ser daquele jeito demais? É demais. É maravilhoso. Romanos 12, 3, né? Foi assim. Ou 13. Aí ele diz assim, ó, cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Então isso aqui é um mandamento para todos os santos, né? Os que querem ir para o céu, eles aprenderão esse gesto, né? De hospitalidade, essa atitude. Mas aí tem um detalhe. E do jeito que está as coisas hoje, quem é que tem coragem de botar uma pessoa dentro de casa que não conhece? Irmã, aqui não se trata de colocar estranhos sem saber a sua procedência. Claro que Deus dá sabedoria, mas às vezes a hospitalidade, especialmente aqui, está se tratando de pessoas da nossa mesma fé. É isso que é para ajudar os santos. O verso de cima diz Porque como é que a pessoa tem a mesma fé e eu não quero receber ela na minha casa? Ou eu nunca conheci, mas ela tem a minha fé. Eu não vou receber, não conheço, não sei lá se não é da minha. Então, assim, são desconfianças, são ruins, suspeitas, que também não faz parte do amor. E isso tem muito em nós, e precisamos nos desarraigar desses atributos que certamente não são os atributos de Cristo, né? Eu lembro daquela mulher que serviu aquele profeta, né? Ela fez até um quarto, né? Um quartozinho para ele ficar ali. Naquele tempo eles tinham. Ela olhou para ele e viu, né? Hospedador era aquele tempo que você botava a pessoa dentro da sua casa, em si, dentro da sua casa. Mas naquele tempo eles tinham uns quartos reservados. Não sei, você tem uma chácarazinha, tem uma parigada no lateral, mas tem um espaço de colocar uma cama, colocar uma rede. Aí você coloca aquele cidadão, né? Um viajante que está precisando daquele auxiliador naquele momento, né? Hoje na cidade é difícil você ter um quarto, ter um ou dois quartos em casa, né? Só tem um lugar para caber uma família, né? É por isso que a vida na cidade, de todo jeito, é estreito para os cristãos, né? Até a habitação da casa tem dificuldade. Lá na casa onde eu moro não é minha, é meu tio, né? E ele sempre pensou nisso, assim, não é crente, né? Ainda, acredito que não é crente. E ele, quando ele fez a casa dele, já tem um quarto para alguém, chegar alguém, alguma visita, hospedar, comprou um colchão, já deixou lá, tudo assim, é tudo normal. Aí só chegar alguém aqui, já tem um lugar de... A pessoa pudesse fazer isso mesmo. Meu tio, eu acho que eu sempre achei assim, Deus é bom de Deus mesmo. Isso é uma prevenção para a necessidade de precisar, né? Eu sempre incomodada quando chegava alguém em casa, porque só tem 2 quartos, aí dorme na sala. Eu tenho um pensamento assim, eu estou deitada, e quando eu ver que aquela pessoa não levantou, eu não quero levantar para estar transitando dentro de casa assim com a pessoa dormindo. Mas já vai ter descido, parece que o miolo dele é solto. Ele levanta cedo demais, ele só escuta assim, na janela da cozinha, tá? Aí abre a porta da cozinha, aí vai a cozinha. E a pessoa deitada de dia, isso é demais. Quando a pessoa está deitada assim, não vai fazer nada, deixa a pessoa ficar à vontade, quando ele levantar, aí a gente vai fazer as coisas que é necessário fazer. Mas, eu acredito que também, para ele, quem quiser dormir, durma de noite. Porque quando dá 5 horas da manhã, ele levanta e rasga tudo, sabe? Vamos aqui, eu acredito também que não só a hospitalidade ela deve ser exercida para pessoas da mesma fé, mas também para pessoas que às vezes nós não conhecemos. Agora temos que ter discernimento, lógico. Porque aqui em Hebreus, capítulo 13, verso 2, diz assim, que a gente conhece o que aconteceu lá no caso com Abraão. Não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos. Então, Paulo diz aqui, né, inspirado pelo Espírito de Cristo,
que é algo que nós não devemos esquecer de praticar, porque aqueles homens que apareceram para Abraão, até o momento, Abraão não sabia a sua origem. Ele apenas os acolheu, levou-os para casa, ofereceu comida, pediu para que eles descansassem, porque ele chegou a dizer assim: quem sabe que o fato de vocês passarem por aqui não seja por esse motivo, de se refrigerar, descansar o coração, né? E aí levou-os para casa, aqueles 3 homens, que na verdade eram anjos, e um deles nós sabemos que era Jesus, e Abraão exerceu a hospitalidade. Então ele diz que é para nós não nos esquecermos de praticar a hospitalidade. Então, eu acredito que não se trata só para pessoas da mesma fé, mas também para pessoas que nós não temos tanto conhecimento, mas eu acredito que aquele que anda com Cristo, ele terá um discernimento de saber quem ele vai colocar na casa dele. As pessoas da casa daquele tempo eu encontro. Que Ló fez do mesmo jeito com os que foram lá para a casa dele. Exatamente. Oferecer lá na terra, oferecer comida, os animais, se andasse com animais, com animal. Isso era um costume antigo, e até os que não eram da fé, eles praticavam. Aqui tem um verso também muito importante, já que a gente está lendo, vamos já mudar de slide, né? Mas tem um verso ainda no mesmo Romanos, capítulo 12, verso 14. Diz: abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Está aqui pedindo para a gente abençoar, mesmo que as pessoas tratem a gente mal. Não é um motivo de nós devolver a mesma natureza, porque nós não faz parte com a natureza dele. Pois é. Onde é que está a diferença? Porque senão nós não faz diferença. Então nós temos: abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Verso 17: não retribua nenhum homem mal por mal. Está no verso 17. Procurai as coisas honestas, à vista de todos os homens. Verso 18: se for possível, quando depender de vós, viva em paz com todos os homens. Então nós não devemos amaldiçoar aqueles que estão perseguindo, porque esse aí é um intento da carne, né? Não faz parte com os espirituais. Se alguém está maltratando, está perseguindo, peça a Deus para abençoar ele, para ele socorrer ele. E conhece a Deus tem que ser diferente, porque tem um lugar na Bíblia que diz: se ele te obrigar a ir uma milha, vai 2. Isso. Por quê? Porque nós não podemos ficar igual aos carnais, então não seremos espirituais. Então a diferença vai para tudo. Até mesmo se alguém te disser a mal palavra de desejo, que tem gente que joga praga nos outros, né? Devolva com algo bom. Que Deus tenha misericórdia de ti, né? Que o Senhor possa abençoar a tua natureza para que ela receba o amor de Deus. Basicamente, dessas palavras ou alguma outra, mas que seja o bem, não devolvendo no mesmo moeda. Porque senão ficaremos iguais, né? E aqui diz que não é para retribuir nenhum mal, né? Mas procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. E, se for possível, quando depender de vós, viva em paz com todos. Por que aqui diz que, se for possível, é que nós vamos continuar, né? Tem que continuar a paz. Ela tem uma condição, né? Porque tem pessoas que resolvem não se aproximar e nem falar com a gente. E você pode procurar ele 10 vezes, 12 vezes e ele não muda. Então a situação está nele, não em nós. Mantenha o seu lado e deixa ele lá sem provocar. Se for possível, a gente mantém a paz com certas pessoas. Tem gente que não quer a nossa paz. Então deixa ele como está. Né? Hebreus 12 diz: seguir a paz com todos e a santificação. Hebreus 12. Exatamente. Hebreus 12 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque está escrito também que a vingança não cabe a nós. A vingança cabe a Deus. É Ele que vai vingar. E a gente, tem gente que diz assim: eu não levo desaforo para casa. Se a pessoa me disser uma coisa, eu retribuo na mesma moeda.
Quer dizer, nós como cristãos não podemos agir dessa forma. Porque se nós agirmos dessa forma, nós não somos cristãos. Nós não estamos dando um testemunho de cristão. Nós estamos sendo igual àquela pessoa lá. E o ser humano, o cristão, tem que fazer a diferença. Não é fácil? Não, não é fácil. Mas nós temos que pedir a Deus que nos dê a humildade, né? E o discernimento espiritual para que nós não venhamos cometer pecado. Porque um erro não justifica outro erro. A pessoa errou com nós errar também com ele, isso não justifica. Um erro não justifica outro erro, não. E que o Senhor nos ajuda a cada dia nós andar de acordo com a sua vontade. De Romanos, diz assim: amado, jamais procurai julgar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ele vai vir. Vingança pertence a ele, não a nós. É porque faz como dizer, Jesus disse, sem mim nada pode fazer. Não pode fazer nada se não for Jesus que possa ou aprovar que nós façamos ou que ele faça ele mesmo, né? E de maneiras que para nós manter a diferença, tem que estar totalmente com Jesus. Senão a diferença aparece. Quando cai para a nossa situação, nossa natureza, a diferença aparece. E não é para o bem não, é para o mal. Porque a natureza, pelo normal, a natureza do pecado só puxa para pecado. Por isso que temos que deixar que o Santo Espírito possa continuar. Mais um. Já. Em todo o Sermão do Monte descreve os frutos desse reino. Qual é o fruto desse reino? Fruto do amor, né? Do Espírito. E agora em tua sentença, aponta-lhe a origem e a natureza. Então, em todo o Sermão do Monte, o que Jesus fez? Ele descreveu, né? Ou descreve os frutos desse reino. E aí, os frutos do reino é tudo que do amor tem, né? E agora, em sua sentença, aponta-lhe a origem e a natureza. Aí Jesus apontou a origem e a natureza. E ele disse, sede perfeito como Deus é perfeito. Então é um verso que é longe para a gente enquadrar ele, né? Que a gente fica imaginando, como é que eu vou ser perfeito como Deus? Então, tem uma parte que diz que Deus tem a sua perfeição na sua fonte. E nós temos a nossa perfeição na nossa fonte. Ou seja, Deus espera que nós alcancemos o que dá de nós alcançar. Mas o que dá de nós alcançar, Deus pôs ali uma imitação para esse alcance. Nós temos a imitação na parte da humildade, da mansidão, do domínio próprio, que é a mesma temperança, de sermos fervorosos em adoração, de sermos hospitaleiros. Tudo isso ele deu uma condição para nós também formar uma cópia ou uma imitação dele, né? Nós podemos ter uma humildade parecendo com Jesus. Pode ou não pode? Nós podemos agir de misericórdia parecido com Jesus. Jesus quando foi, ele disse para Filipe, né? Diz que e vós farás as mesmas obras que eu faço. Não é assim? Lá em João capítulo 6, né? João falando para Filipe, diz, olha, vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz. E vão fazer até outras mais. Porque eu vou junto para meu Pai, disse Jesus, né? E vocês vão ficando aí. O que Jesus quis dizer? Ele quis dizer, eu só tive poucos anos de ministério e já vou indo embora.
E vocês vão ficando aí para fazer muito mais do que eu fiz. Mas fazer as mesmas obras. Jesus disse, vocês vão fazer as mesmas obras. Vão continuar até mais tempo do que ele, né? Então, mas cada um na sua condição. É claro que Deus está lá na sua ilimitado poder. E nós estamos com o nosso poder limitado. Mas nós temos que parecer com ele. Ou muito ou pouco, mas tem que parecer com ele. Essa é a identidade de filho, né? O filho, por tudo, ele caça meio de parecer com o pai dele. Às vezes o pai ele tem um exemplo assim tão destacado e ele vai instruindo o filho a ser como ele, que às vezes o filho se sente até orgulhoso de ser tão parecido com o pai, né? Então nós temos que realmente sermos mais parecidos com Jesus. E ele diz assim, em tudo vos dei o exemplo, assim como eu vos fiz, façai-vos também. Ressaltando essa questão aí, quando ele disse sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, existia um ditado lá entre os judeus, que eles falavam que era deles, coisas que eles mesmos criaram. Olho por olho, dente por dente, né? Assim como a pessoa me fez o mal, eu também vou fazer o mal. Aí Jesus disse, porém, o seguinte, eu, porém, vos digo, né? Amai vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz o que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensam tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis mais do que os outros? Da mesma forma, até os publicanos? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, isso aqui é um mandamento. E Cristo quer que nós, para sermos considerados realmente como seus filhos, Ele espera que nós o obedeçamos nesse princípio. Que nós testemunhamos para o mundo que somos realmente diferentes. Que não sejamos vingativos e nem devolver o mal para aqueles que nos fazem mal. Mesmo sendo, às vezes, pessoas da nossa fé ou não. Pessoas dentro do nosso lar ou não. Pessoas da nossa vizinhança ou não. Para todas as pessoas que nos fazem mal, o nosso princípio como cristão é orar por essa pessoa, é fazer o bem, se elas estão nos perseguindo. Fazer tudo o contrário do que elas possam esperar de nós. Porque quando a pessoa faz o mal para nós, elas esperam também o mal. Uma pessoa que mata, por exemplo, ela matou, ela espera o quê? Ela espera a vingança, por isso que ela se esconde, por isso que ela foge. Ela espera a sentença da justiça, que a justiça não a encontre. E às vezes os nossos inimigos esperam que também devolvamos o mal para ele, com o mesmo mal que eles nos fizeram. Mas nós temos que agir totalmente contrário, fazer o bem, que é para ele se envergonhar e agir, e pensar que aquilo ali foi como se fosse uma brasa vivas, né? Como diz lá em Romanos, que pusemos em sua cabeça. Porque ela vai sentir, nossa, depois que eu fiz tudo, essa pessoa não agiu como eu imaginava que ela poderia agir. Então nós temos que agir segundo Cristo e não segundo o mundo, né? Adianta, a nossa perfeição é através dos nossos atos, né? Aí está se referindo. Exatamente. Que aconteceu lá com Adão e Noé, né? Com a mulher, né? Quando o Satanás diz a uma mulher que se ela comesse aquela fruta, ela seria igual a Deus, né? Então, assim, o pensamento de erro, que ela seria igual a Deus o quê? Em poder, né? Em conhecimento. E aí nós estabelecemos o nosso caráter, né? Para assim, ser perfeito. Porque nós tudo que nós fazemos, se você tem uma profissão e trabalha honestamente e cobra honestamente, você é perfeito. Porque Deus me instrui naquele conhecimento, né? No que você tem que fazer. Tudo que nós temos que fazer e agir tem que ser perfeito igual a Deus. Porque a verdade é honesta. Então Deus quer isso, né? Então o amor, você tem que ter o seu próprio, o seu semelhante, né? Não difamar ninguém, ao contrário das outras pessoas. Na verdade. É porque, na verdade,
Mas cada filho ele se preocupa em ter basicamente algo parecendo com o pai dele, e nós ficamos como representantes de nosso pai aqui na terra. Então, se ficamos representantes de Jesus, então vamos parecer com ele, para que a representação seja justa, né? E que haja uma razão de alguém seguir essa fé por motivo de que o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo, então as pessoas vão crer que não é somente de palavra ou só de escritura, mas é de fato, de verdade, né? E assim, como sendo fiéis representantes de Jesus, o povo espera que o caráter dele apareça na minha vida, no meu proceder, para que eu possa testificar que estou com ele e que é dele. Então o mundo vai crer. Aqui diz assim: a lei não passa de uma imagem do caráter de Deus. Olha aqui a função da lei, né? Ela é uma imagem do caráter de Deus. Claro, com certeza. Porque a lei, ou quem sabe os mandamentos, né? Está tudo na mesma fonte, ela está mostrando o caráter de Deus. Então a lei, ela é especificamente para isso, para mostrar o caráter de Deus. Aí tem gente que diz: estão querendo ser salvos pela lei. Não, nós estamos aprendendo com a lei como viver o caráter de Deus. É a lei que vai dizer. Então a lei, ela não salva, mas ela nos leva para o Salvador. E ela ensina como viver o caráter dele na nossa vida. A lei, ela é... Ela não sabia que era pecado. A lei, Sim. ela dirige justamente por caráter de Deus. Ela leva para o caráter de Deus. Exatamente. Então, você que está fazendo tudo de bom e perfeito, ela está levando diretamente para a lei. A lei, ela indica que Deus é um Deus perfeito, um Deus de justiça. Né? Exato. Ele executa essa obra, essa oração, mas que é um Deus de justiça. O que é certo é certo, o que é errado é errado. A lei, ela aplica a justiça do que Deus é e de como ele é. Por quê? Porque quando a gente vai para a lei, ela começa dizendo: não é para ter outro Deus aí. Não é para ter outro Deus. Esse é o caráter do próprio Deus. Ele é único. E a lei está lá dizendo: não tenha outro Deus. E nem vai caçar uma outra parte para adorar como se fosse Deus. Então o mandamento está lá, mostrando a imagem e a identidade do nosso Deus. Aí a outra parte diz: não tome o nome dele em vão, que o Senhor não vai ter por inocente. Não há razão de se tomar o nome de Deus em vão. Por que então? Então não tem razão nenhuma de nós tomar o nome de Deus em vão, porque tudo o que há de bom para a nossa necessidade, para a nossa salvação, ele não deixa faltar nada. Então não há necessidade de a gente desviar o poder do nome, né, para fazer algo que possa servir de blasfêmia, né? Não tem necessidade nenhuma de buscar algo que blasfeme o nome do Senhor, pois ele é tudo para nós. Interessante é que os 5 primeiros mandamentos, como ele é o Deus de justiça, levam exatamente para ele. Isso, o Deus de justiça. Vem reconhecer, né, que nós dependemos dele e ele é o Deus de justiça. E os outros 5 são o quê? Levados por seres humanos. Para a humanidade, para a família. Levado para a família. Ou seja, ela vai o quê? Aí nós devemos ter um Deus de amor, né? Nós devemos amar nosso próximo. Honra teu pai e tua mãe, por trás de uma base. Ou seja, ela leva tudo para uma segunda prática, nós saber de acordo que está escrito na lei. Escrito na lei. Então ela é uma identidade do que ele é. Né? Não é para ter outro Deus. Não adore algo parecendo como se fosse Deus. Não tome o nome em vão. Lembrar do dia que ele estabeleceu como memorial da sua criação. Né? Então não pode matar, porque não é o moral de Deus tirar a vida, né? Não é para adulterar, porque isso causa confusão e destruição na família. Então tudo isso é o caráter de Deus que tem que vir para nós, porque então não seria identificado como filhos dele. Tem que ter. A palavra é o Espírito. Então se eu recebo o Espírito de Deus, eu tenho que receber a palavra de Deus, que é o que está na lei, né? Engraçado, na Bíblia Católica, naqueles 10 mandamentos, eles chamam de 10 palavras. Tem parte que fala assim: as 10 palavras. Ou seja, as palavras, elas são Espírito. É por isso que a lei identifica o Espírito de Deus, mostrando o seu moral e o seu fundamento de poder. Está escrito.
E aqui diz: contemplai em vosso Pai Celestial uma manifestação perfeita dos princípios que são o fundamento do seu governo. Então nós temos que contemplar no Senhor uma manifestação perfeita dos princípios que está escrito, que é o fundamento do seu governo. Quer dizer, o fundamento do governo de Deus está escrito. Deus governa, mas está registrado o procedimento do seu governo. Está escrito. E principalmente, como uma parte necessária para os seres humanos, ele exigiu 10 mandamentos. Ou seja, nós temos 10 fontes de luz para explanar essas 10 fontes, ensinando e vivendo. É o 10 mandamentos. Então, ela é uma manifestação perfeita dos princípios que são o fundamento do seu governo. Então, tudo que Deus vai governar, ele tem registrado. Mais união. Deus é amor. Isso aí é muito maravilhoso, viu? Deus é amor. Aí mais na frente está falando que é um dos melhores dons que Deus pôde conceder ao homem, foi o amor. Para Deus é um dos melhores dons. Aliás, é o melhor dom. Para Deus é o amor. E foi o melhor que ele pôde conceder para o homem. Deus é amor. Quais raios de luz vindo do sol? O amor e a luz e a alegria procedem dele para todas as criaturas. Então o amor de Deus, ela faz uma cobertura a nós, igualmente os raios do sol, vem cobrindo todo mundo. Ela vem para abastecer todo mundo. O amor e a luz e a alegria procedem dele para todas as suas criaturas. A luz que Deus mais deseja é a luz do nosso entendimento, né? Ele é a luz do nosso entendimento. Mas ele é comparado com a luz do sol que vem para manter nossa vida também. Então ele une o sol, o amor, a luz e a alegria. Tudo isso procede dele para todas as criaturas. Quer dizer que do céu vem raios de luz vindo do sol. O sol lança lá seus raios de luz. O amor e a luz e a alegria, tudo isso procede dele. Se ele não mandar, isso não vem. Dar é sua natureza. Olha que coisa linda isso aí, ó. Dar é sua natureza. Quer dizer que Deus, ele tem prazer em dar. A natureza dele é isso aí. É de dar. Vejamos que Deus tem tudo ilimitadamente. Mas o que ele vê em cada criado é que todos eles necessitam de ser dado. Ou Deus dá, ou nós não temos. Então ele tem prazer em abastecer todos, porque todos necessitam para a continuidade da vida e da prosperidade. Ou Deus dá, ou nós nem vive nem procede. E nem entra na eternidade. Então, ele tem prazer em dar, porque ou ele dá ou nós pereceremos. Cumpre-nos ser centro de luz e bênção para os nossos pequeninos círculos, da mesma maneira que ele é para o universo. Então, tem que se cumprir em nós ser o centro de luz e bênção para o nosso pequeno mundo, ou pequeno círculo, que seja aquele onde eu puder alcançar, né? Onde você pode alcançar, seja luz para ali. É o desejo de Deus, né? Então, cada um de nós tem que entender que nós devemos ser o centro de luz e bênção para o nosso pequeno círculo. Eu só posso alcançar minha família e mais um bocado de gente, então vai até eles. Deus quer que nós sejamos o centro para eles. Sal da terra e luz para o mundo. É nosso dever como cristão, né? Sim. Dar é sua natureza, e faltou falar outra parte lá para poder.
Da sua natureza, Sua vida mesmo. sua vida mesma. Exatamente, eu estava saltando isso aqui. Sua vida mesma é o fluir de um desinteressado amor. Beleza, você estava aqui sem ver direito que estava vermelho, né? Da é sua natureza. Sua vida mesma é o fluir de um desinteressado amor. Quer dizer que Amor sem interesse. Quando você faz uma ação para a pessoa, você não está querendo nada em troca. Nada em daquela troca, pessoa. nada de volta por aqui. Deus fez, está fazendo, mas é a mesma coisa aí, né? Ele faz por amor, mas nada em troca. Ele não exige nada de nós, até porque nós não temos como nada devolver nada para ele, né? É mais que o ser humano é diferente, né? Aí ser humano é. Faz uma coisa que é outra coisa. Ser humano tem pessoas que se ele der um machixe, depois ele cobra uma melancia. Tem gente que é assim. Eu vou dar um machixe para ele, porque quando eu precisar, ele tem que me dar isso. E aí vai cobrar 4, 5 vezes mais. Por que que Deus condena, por exemplo, a comemoração do Natal ou aniversário? Porque quando você doa um presente de aniversário, você é convidado, por exemplo, quando você convida aquela pessoa e ela dá presente, a atenção dele é o quê? Quando eu completar ano também, eu vou dar o convite para ele, também alguém. Ele vai ter que trazer. Então, sem interesse, né? As pessoas que Sempre tem recebem interesse. presente devem ele tudinho. Porque no dia que aquele fizer, ele não tem coragem de ir para lá com as mãos, não. Exatamente. A natureza humana sempre é assim. O nosso amor tem que ser desinteressado igual ao de Cristo. Né? Sim, exatamente. A gente vê assim, eu já vi em algum programa. Fazer sem pensar em nada. Ser desinteressado. Eu já vi, no tempo que o Gugu era vivo, né? Andei vendo alguns trabalhos deles, eles tinham um negócio de abençoar aquelas pessoas bem pobrezinhas. Aí eles traziam uma casa cheia de morte para aquele pessoal. O sujeito faltava, era cair e chorar, né? De tanta emoção. Mas eles filmavam cada peça que era dada. Eles filmavam tudinho. Ainda mostrava a loja que tinha dado. Aí já cai no pecado. Né? Sim, a loja não propaganda. Mas começa a filmar, botando no caminhão até chegar lá. Então eles faziam uma grande coisa, davam uma casa completa, com tudo, né? Mas era tudo filmado. A palavra de Deus fala que dá para a direita para a esquerda não vê. Comercial. Se você está se gloriando, você já está recebendo a sua recompensa aqui mesmo. Aí quando você faz e ninguém sabe, quem vai te dar a recompensa é Deus. Quer dizer que só ele ficou sabendo, então é só ele que vai dar. Aí nesse ponto E é a gente melhor tem que ter dar o cuidado para não cair em pecado. Exatamente. Eu fiz isso, Todo mundo vai aproveita, pode dar. Então, já que nós recebemos essas misericórdias de Deus, Ele diz, dai de graça o que de graça recebeste. Por isso que diz, então, cumpre nós ser centro de luz e bênção para o nosso pequeno círculo, da mesma maneira que Ele é para o nosso universo. Então, assim como Deus é todo de bem para nós, todas as bênçãos, Ele abastece o mundo, o universo inteiro, porque o seu poder é sem limite. Agora nós temos que abastecer o pequeno círculo, porque nós somos limitados. Mas tem que fazer até onde dá certo. Se eu posso atingir 200 pessoas, então o Senhor vai esperar que eu alcance 200 pessoas. É assim que Deus vê. Por isso que nós não devemos ser vagarosos nos nossos cuidados, né? Porque o Senhor tem uma meta para nós. E eu? Agora nós vamos chegar a esse poder aí, viu? Por enquanto não estamos ainda não. Aí diz, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dá. Né? Então, esse foi um poder que foi concedido na primeira etapa de trabalho, né, do ministério de Jesus. Ele deu isso para os 12 discípulos. Mas a profeta do Senhor diz que esse poder vai vir dobrado para nós agora. Nós vamos receber bem maior poder. Porque no tempo deles, ainda eram pequenas nações, né? Para eles atenderem. E agora nós temos todas as nações
E agora que o poder vem grande, que nós vamos receber esse poder. Vai chegar o tempo em que nós vamos, não tem remédio não, pois só impõe a mão sobre o enfermo, ele vai ficar sadio. Também. Vai chegar o tempo em que o leproso chega aí, cheio de lepra, o médico não dá conta dele, né? Aí nós vamos também invocar o nome do Senhor e a pele do leproso vai ficar toda limpa. Vai chegar esse dia, né? E agora isso aqui é o maior, né? Vai chegar a vez do sujeito já morreu. E não tem mais jeito. Para os humanos. Mas aquele que Deus vai usar, ele chama quem está morto. No nome do Criador. E ele volta de novo. Vai chegar o momento de não ressuscitar quem morreu. E se tiver demônios perturbando a alma de alguém, está lá uma caixa que já só escapuliu de muitos lamentos, de muitas pessoas pelejando, mas quando chegar nos filhos de Deus, vai sair porção pequena e grande porção de demônios. Ainda que sejam uma legião, né? Temos aquele homem que morava no cemitério, né? A Bíblia relata, né? É, os dois endemoniados. Receber de graça e dar de graça, né? E hoje as igrejas seculares, ela pode ser aí, né? A gente vê Não fica de graça não, nas outras igrejas. pessoas que vai pregar, Eles vão cobrar. para pregar, né? E... Até na católica vai dizer a missa. Em geral, isso até virou comércio, né? Virou tipo de comércio, a igreja. É tipo comércio. E o pior é que é só uma ilusão, porque eles não conseguem fazer a operação mesmo real, né? Eles fazem uma simulação e colocam pessoas para testemunhar que estava passando mal. O irmão falou isso, né, irmão? O irmão falou lá. Conta mais um pouco aí. Na época que eu trabalhava na van lá do Santana, e transportava os funcionários aqui da Infraero aí do aeroporto, os funcionários. E aí aquela Igreja da Graça Mundial do Poder de Deus, né? Da Graça, é aquela do Valdomiro. Fica ali na Coronel Manuel Bandeira, parece com a Dodge Val. A Igreja da Graça do Poder de Deus. Aí eles que vieram aí para fazer umas curas, um milagre. Eles contrataram umas pessoas para fazer simulados e testemunhar lá que tinha sido curado e tal. E aí essas pessoas que estão contratadas lá, que eles eram metidos com macumba, entendeu? E aí quando eles chegaram lá, os espíritos baixou dele lá, disse que isso foi uma confusão danada que deu lá dentro dessa igreja desse dia. E ela falando, né, que eles tinham contratado eles para testemunhar, né, desses milagres que eles fazem. E aí se deu uma confusão danada, porque essas pessoas que foram, eles faziam parte de terreiro, de macumba, essas coisas. E aí os espíritos baixou nele lá e Falou a verdade. foi o mesmo de confusão lá dentro dessa igreja desse dia. Eles falaram a verdade. Então a gente vê que tem muita manipulação desse negócio, desse escuro aí. Também, quando eu tinha uma menina lá que ela era estagiária, o nome dela era Rafaela. E o pai dela era cego. E aí ele ouvia muito. A mãe dela e ela era adventista. O pai dela, minha filha, eu ouvi falar daquele Valdomiro, me leva lá em São Paulo, para aquele homem vai me curar. Mas papai, eu não acredito nisso. Não, minha filha, nem que seja a última coisa que tu faz por mim. Mas que tu faça isso por mim. Me leva lá naquele homem lá. Aí pegou, levou, botou o velho no avião, levou lá para São Paulo, foi lá na igreja dele lá, na igreja central dele lá, e disse que ele passou as mãos por cima da cabeça do velho, o velho voltou o cérebro do mesmo jeito. Entendeu? Então, gente, isso aí tem muita manipulação no meio dessas coisas aí, tem muita falsificação, tem muitos. Entendeu? Espírito de engano, isso aí. É o que mais acontece hoje. É na verdade. A gente está com esperança de ser curado, né? Porque apenas foi para a fonte errada. Pois é. Falando assim do demonial daquele outro cemitério, né? Ele está com um demônio que Jesus, né? Curou ele, libertou ele, né? E ele disse que queria seguir Jesus, parece, né? Mas não vai lá na sua casa. Foi os dois demoniados. Não,
São eles. É eles. Que as correntes não prendiam. É os mesmos ali. Naquela história ali, eu vi aquela história lá, tem lá no Desejar das Nações. Diz que quando aqueles endemoniados desceram, né, com todo o poder, eles eram muito poderosos, e ninguém passava ali. Passava lá com medo. Não passava que ele quebrava com corrente. Ali era uma legião, era muitos. Não tinha prisão que segurava ele. Perguntou o nome dele e disse legião, porque são muitos. Sabe o que aconteceu na história que conta lá? Lá diz que os discípulos tudinho desabaram na carreira. Deixaram Jesus sozinho. A história lá diz assim. Lá em Desejar das Nações fala lá. E sem falar que naquela cidade, depois que ele entrou, o cemitério ficava na frente da cidade, antes de entrar na cidade, né? Jesus Cristo foi rejeitado por aquele povo todinho, porque antes de entrar lá, aquela legião ela foi jogada nos porcos, né? E eles se precipitaram. Aí esse pessoal ficaram com raiva de Jesus e não aceitaram a mensagem. Mas esses dois que receberam a cura, eles pregaram o evangelho naquela cidade todinha. Depois Cristo voltou e já tinha muitos discípulos de Cristo naquela cidade, por causa daqueles dois. Isso, exatamente. É isso mesmo. Pois os discípulos eles correram, lá a história conta. E Jesus ficou esperando eles descerem, que eles iam descendo uma montanha, eles ficaram nas montanhas e se cercou. E Jesus ficou esperando eles chegarem. Aí, olha o que eles disseram. Por que tu veio nos perturbar antes do tempo? Como quem diz, era para nós ficar mais, né? Mas ele chegou, agora pronto. Ele vai mandar embora. Ele já sabia por certo, né? Como era muita fúria e muito poder, porque era 2.000 porcos, parece, se não me engano, era 2.000. Então era 2.000 demônios naquele sujeito, 2 sujeitos. Então eles faziam uma trovejada que não tinha quem segurasse ali. Diz que eles eram um terror naquele lugar. Era legião, né? Eram legiões. Então até os discípulos tiveram medo. Então, E Jesus ficou lá esperando eles. Eles receberam de graça ali, o poder de Deus foi libertado. Então eles também deram de graça o conhecimento também que receberam, né? Porque todo mundo daquela cidade conhecia eles, que eram demoniados, e ele vivia no cemitério, né? Naquele setor. No setor, nos lugares escondidos nas montanhas. Eles viviam se escondendo. Eles ficaram com raiva de Jesus por causa do prejuízo do povo. O morador do lugar, sim, eles ficaram com raiva dele e mandaram embora. Eles expulsaram ele do lugar. E Jesus tirou aqueles espíritos ali. Então o que acontece? Vamos falar um pouquinho agora. Tudo no sábado, né? Jesus trabalhava para esses milagres, tudo era no sábado. E as pessoas ficaram com raiva dele. Vamos falar um pouquinho agora. Por que esse poder que hoje a gente vê, por que eles não são reais? Primeira coisa, é porque se não guarda todos os mandamentos, a ligação não está com o céu, né? Não está. Então o poder não desce para a transgressão. Então por isso que não acontece realmente. Porque se as palavras do mandamento é quebrado, desligou do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Está escrito em, Então não recebe o poder que vem do alto. em Provérbios 28, 9 diz. Pega comigo. Lê para nós. Provérbio 28, 9. Se alguém recusa ouvir a lei, até as suas orações é abominável. Então, como é que Deus vai operar por meio de uma pessoa que não acredita na lei? Que não obedece à lei de Deus? Então, não é o poder de Deus, né? Aqui diz aquele que recusa ouvir a lei, até as suas orações abomináveis, Deus nem ouve a oração de uma pessoa que não obedece a lei, que não quer saber da lei de Deus. Não menos vai ouvir. Então, Muito menos passar o poder. Não vai passar. Também ninguém não pode pedir por essa pessoa, porque ele também não escuta não. Exatamente. Então é por isso que o mundo está aí. Não, isso não é real. Não, só vai acontecer por um rebanho. Né? Deus não tem 2, 3, 4 famílias. E isso acontece em vários rebanhos por aí. E outra coisa, é vendido a oferta, né? Ao passo que Jesus não vendia nada, ele está dizendo que é para dar de graça, né? Então, mas a oferta é vendida. Jesus, quando fazia um milagre, ele dizia: olha, não precisa espalhar para o povo, não diga nada para ninguém. Se tem alguma coisa, leva só a tua oferta lá para o sacerdote.
Né? E hoje em dia só o carro de som espalha para todo mundo. E convidando que vai ter aquelas coisas. Daí quando chega lá tem oferta e outras coisas mais lá. O verdadeiro evangelho do eterno não foi pregado aí, não está sendo pregado, né? Mas É o evangelho do reino. porque a pessoa tem que viver de acordo com o que está O escrito. evangelho do reino ainda vai operar, né? Tem que bater a lei e o testemunho. Se ela bater de acordo com o que está escrito, Exatamente. Bater tá errado. É. Então, tudo isso é uma fonte que vem do amor, junta com a fé e com a graça, e aí tudo isso é operado. O filho, Mas, Daniel, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Então Deus é quem opera em nós. Falar nisso, eu lembrei de um. O povo fala que diz vários vídeos não são verdade, mas tem vídeo que tem testemunho que foi visto ao vivo e tem outros que está na mesma linha. Se um lado não é verdade, o outro é. Eu vi um vídeo de um sujeito que tinha entrado numa igreja e o cabo tinha até levado um tiro. Está aqui com uma barreira ainda com sangue. E o cabo tinha, ele era envergado assim para trás. Aí ele entrou lá e foi indagar quem era que expulsava ele. Aí os pastores batendo sempre para expulsar. Tu tem que sair, demônio, de sair. Ele disse, eu não saio de jeito nenhum, só saio na hora que eu quiser. Sai, e começaram a clamar que tinha que sair, ele disse, negativo, mas que não tem nenhum que bote eu para fora. O cara tinha levado um tiro, está sujo de sangue, mas ele estava envergado, parece que o espírito segurava ele enrolado para trás. Aí tem que sair. Aí ele foi e explicou. O mesmo espírito falou no sujeito. Disse, sabe por que eu não saio? Porque vocês não têm nada com Deus. Vocês não têm ligação nenhuma com Deus. É por isso que eu não saio. Só saio na hora que eu quiser. Não, se eu resolver não sair, não tem nenhum que ordene a minha saída. Ele disse, porque ele sabe que vocês são corruptos e não tem ligação com o céu. Está pensando que Deus tem ligação com você? Não tem, não. Isso aí é só um artimanho. Ele fala, eu só salvo na hora que eu quero, eu entro na hora que eu quero, só salvo na hora que eu quiser. Quem é que vai me tirar aqui? E aí o pastor Vitor diz, vocês são corruptos, não têm o poder de Deus. A gente só sai quando quer. Eu não quero sair, pois pode trazer quem quiser. Pode montar 10, pastor, mais de 10, não vou sair não. E não saiu não. Ele disse, não sai porque vocês são corruptos e não tem a ligação com o céu. Não tem ligação com Deus. Por isso não vê o poder para fazer sair. Ele diz, nós só sai quando quer. E é assim mesmo. Você vê aí muitos mandando embora, eles vão. Mas eles vão porque quer. Mas o poder vindo de Deus, não tem como. Não tem. Porque são corruptos mesmo. O Espírito falou no sujeito. Diz, nós não saímos porque vocês não têm o canal de vocês, não é ligado em Deus. Porque são corruptos. Não guarda a palavra de Deus. Ele falou. Assim, Paulo eu conheço, mas vocês aí veriam ataque nele, que era o nome de E Paulo. outra coisa, o inimigo, O inimigo, ele procura a forma mais fácil de enganar as pessoas. Muitas vezes, ele entra e ele mesmo usa outras pessoas que não são verdadeiras para expulsar aquele demônio para que as pessoas acreditem. Sabia? Então, o inimigo, ele procura a forma mais fácil de enganar as pessoas. Então, ele entra numa pessoa e usa o outro servo dele para expulsar, que é para as pessoas acreditar que ali, aquelas pessoas ali, eles são servos de Deus e estão na igreja verdadeira. Ele é amancilado. Porque ele sabe que fazendo aqueles milagres ali, muitas pessoas vão acreditar. E vão para aquela denominação ali. Ser enganado. A forma do inimigo de enganar as pessoas, uma delas é essa. Na verdade, o inimigo, ele vive de imitações, né? Ele quer por tudo imitar a Jesus. Irmão, e uma coisa bem assim notável que
esse pessoal dessas religiões, ele abrange tudo, por exemplo. Não, tu pode ser de qualquer religião, não tem problema nenhum, você pode ir lá. Boa atenção, porque essas pessoas quando pregam milagres, essas coisas, ele convida todo tipo de religião. Né? É, na verdade. Isso já é o inimigo que já usa aquela pessoa para isso. Aí a pessoa vai, a fé balanceada, então não pratica a fé, diz, não, mas vai curar, que cura Deus, você pode estar onde tiver. Verdade. Onde quiser. É verdade. Então, só tem uma condição de haver ligação com Deus para poder receber dele todo o agir, todo o efetuar. A ligação é quando nós cumprimos todos os seus mandamentos. Por quê? Onde é que a gente testifica isso? No livro de João diz que Jesus fala lá, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora, como é que o Senhor vai operar algo por alguém que ele não pode amar? Alguém que não ama ele, como ele vai operar? Não pode, porque através do amor é que tem a ligação. Então está lá no livro de João capítulo 14, né? Essa parte, 14, 21. O Senhor Jesus mostra lá a ligação que poucos têm, né? E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Sim. Lembrando aqui também, do ano passado, falou de ressurreição, né? Que a igreja também vai chegar um tempo que vai ressuscitar, né? Os mortos. Né? Eu lembro daquela menina que Jesus foi ressuscitado, mas teve pessoas incrédulas que ele mandou sair, né? Né? Sim, que estava na sala, né? Na sala de velório. E até restante mandou alguns tipos de pessoas sair também, né? É porque pode ser que a incredulidade vá causar algum problema, né? Eu lembro quando meu menino faleceu, e tinha um irmão lá da outra igreja que eu congregava, né, da Nova Aliança, que ele disse assim, vamos orar aqui que ele vai ressuscitar, né? E aí eu olhei para ele e disse assim, para meu filho ressuscitar vai ter que sair muito incrédulo daqui de Deus. Eu lembro que eu falei só, eu estava vendo um comecinho, eu não sei muito da palavra de Deus não, mas eu lembro que eu disse isso para ele. Ele ficou assim, olhou tudo. Tá lembrando, tá? É, exatamente. Mais uma aí, Léo, por gentileza. Estamos terminando, no final, só tem 5 minutos, né? Estamos já no final. Há uma diversidade de operações, mas o Espírito de Deus é quem opera tudo em todos. Então, há uma diversidade, né, de operações, que são os talentos que é dado, né? Mas tudo vem do mesmo Deus. É importante. Não tem outra fonte que tenha esse poder de mandar tanta capacidade diferente, né? Os dons são capacidades diferentes. Aquele que tem um dom de profecia, o outro tem um dom só de evangelismo, o outro tem um dom de missionário, o outro é o dom de pastor, o outro é o dom de médico, que até a profeta chama de médicos missionários, né? Evangelizar. Então, aí tem o dom de cura, que é o mesmo médico. Aí vem o dom de variedade de línguas, tem o dom de interpretação de línguas, e assim por diante. Mas o Espírito é o mesmo, tudo vem de Deus. Ou seja, Deus é quem opera tudo em todos. Mais um. Nada temos de nós mesmos, mas a luz do seu amor resplandece sobre nós. E devemos refletir a glória. Então nós não temos nada de nós mesmos. A luz do seu amor resplandece sobre nós. Então nós devemos refletir a sua glória. Então a glória de Deus, ela é refletida pelo testemunho. A glória de Deus é refletida no nosso testemunho. Ou seja, não tem uma coisa tão maravilhosa, né, de grande poder, do que alguém dizer, rapaz, irmão ali, ele faz parte com Deus mesmo. A maneira que ele apresenta só pode ser de Deus. Então aí é glorificar o nosso Criador, o nosso Salvador. Quando o discípulo foi chamado a primeira vez Cristão, né? Cristão, pelas suas ações, né? Isso. Que ele fazia. Então foi identificar realmente que aqueles homens são de Deus. Isso. Então quando a pessoa pratica as coisas de acordo com a palavra de Deus,
isso que o amor sofre, tudo suporta através do amor de Deus, a pessoa reconhece. Não é ele que vai dizer assim, eu sou crente, eu sou cristão, eu vou ser salvo. Não, é os outros que têm testemunho. A pessoa precisa ser salva, porque o que fulano ele faz, o que ele faz aquele atuar, ou seja, pelas suas ações que vai verificar que ele é cristão, que ele serve Deus. Exatamente. Quando nossas ações parecem com Jesus, nós, para todos os sentidos, já é chamado de irmão. É alguém não incrédulo do outro lado, né? Ele chama de irmão. E o outro é o seu vestuário. Sim, identifica muito. Vestuário. Vocês não falam nada, é a pessoa que é irmão. Já aconteceu, né? Isso. Às vezes a pessoa não conhece o nosso caráter, mas ele vê o vestuário. Então ele já fica entendido. Ele deve ser A irmão. Bíblia já, o Espírito Profecia, que é dele, que diz, a Bíblia pega, o vestuário pega a Prega muito. Com certeza. E eu. Volta o outro, Daniel. A diversidade 12. 1 Coríntios 12, verso 6. Agora pode ir com o próximo. Sim. O próximo. Nada temos de nós mesmos, mas a luz do seu amor é o que nós lemos, resplandece sobre nós. Devemos refletir, né? Bons na bondade que Ele nos empresta. Bons na bondade que Ele nos empresta. Podemos ser perfeitos em nossa esfera, da mesma maneira que Deus é perfeito na sua. A esfera quer dizer no nosso alcance, né? A esfera, basicamente, no nosso alcance, até onde podemos. Até onde atingimos nosso alvo, né? Então, até onde nós alcançamos, devemos ser perfeitos até lá. Vamos supor que, vamos dizer, é uma coisa que a gente tem que estar de vista para botar fora. É o desleixo, né? Não devemos deixar o desleixo atacar, porque senão ele vai tirar algo que era para mim alcançar com perfeição. Mas se deixar o desleixo atacar, ele vai tirar perfeição. Bons que Deus A falta de dizer. empresta, né? Então, ou seja, na esfera de Deus, Ele é na sua bondade e no seu amor. Então nós tem que ser, né? Na nossa esfera. Mas nós dependemos de quem? Do mesmo Deus. Porque Ele nos empresta. Tudo é emprestado. Aí, quando Ele empresta, então nós vamos ter o que? A vontade de Deus na nossa esfera, né? Uhum. Exatamente. Quando ele diz que o emprestado, significa que não é nosso. Exatamente. É emprestado, então não é próprio, né? Ele recebeu. Então ele nos empresta e nós devemos ser gratos por ter sido emprestado esse poder, essa capacidade, mas ele empresta para nós distribuir. Os discípulos que receberam pães, né? Um símbolo físico, né? Mas ali diz que quanto mais ele entregava o pão, mais pão aparecia. Então eles passavam pão e pão aparecia. Entregavam peixe aparecia. Então os talentos da nossa salvação é essa. Quanto mais você passa a esperança da salvação, mais Deus manda o poder da salvação. Quanto mais eu transmito luz, mais eu ganho luz. Então é dando que se recebe, como diz, né? Não sei se é em Gênesis 6, fala sobre o dom do coração do homem, né? Deus revelou ter feito o homem por causa dessa maldade, né? Isso, tá, em Gênesis 6. Como seja bom ter feito igual a Deus, nós temos que praticar, né? E buscar Sim. o conhecimento. Igual uma pessoa que quer se formar, igual uma criança que quer andar, você tem que ensinar ela a andar. Então, ou seja, a palavra de Deus é assim. Através dessa bondade é que nós somos transformados, através de Deus, né? Que Ele empresta. Não é nossa, é dele porque Ele nos concedeu. Realmente nós somos feitos por Deus e a gente praticar as bondades de Deus, nós praticamos outra bondade, né? O outro nos seguimos outros caminhos. Ou seja, então nós temos que buscar Ele de novo, né? Exatamente. Quanto mais nós passamos o que recebemos, aí Deus abastece de novo. É por isso que o menino de um talento, ele isolou um talento e ficou só lá mesmo. Ele isolou o talento, então o talento parou. O outro que botou para andar, então veio mais talento para ele. Assim acontece na vida prática espiritual. Quanto mais nós passamos o que foi dado, então mais será dado. Mais um meu.
Então, aí está a cobrança que é possível por Ele, né? Por Deus. Então disse: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai. É aí onde a área carnal se escandaliza, né? Tem muitos que dizem: mas como é que o sujeito que já bebeu tanto, já andou na farra, na prostituição, isso, aquilo outro, agora vai ficar santo? Como é que ele vai ficar santo? Vai. Porque é Deus que vai dar para ele santidade. Se Deus disse Meu Deus, vai dar. Fez o homem, a semelhança dele, quem é que vai tirar isso? Exatamente. O povo não quer. Pessoas, basicamente, a mente carnal, né? Ele vai ver isso aí e vai ficar. Né? Como é que a pessoa vai ficar perfeita como Deus? Isso aí é absurdo, isso não existe, não. Tem muita gente que fala assim, né? Mas Deus, quando ele criou o homem não era perfeito? Sim. Pois é, e o mesmo Deus que criou o homem perfeito, o homem pecou, ele não tem o poder de voltar, de tornar esse homem Tornar-se na mesma condição. Tem sim. Tem sim. Aí, Pode, quando as pessoas falam isso, pode passar para a perfeição. É duvidar do poder de Deus. É limitar, né? É limitar. Acha que Deus não pode tornar um pecador um homem. Uma pessoa perfeita. Irmão, só que é limitar o poder. irmão aí tá falando, só que é condicional, né? Para depender de mim. Porque Deus sim, temos que cooperar. Cada um tem que aceitar. Exatamente. Tem Aí que eu cooperar. falo a minha perfeição através de como? Quando eu aceito e busco e pratico. Né? Aí se vou chegar à perfeição. Se eu não conseguir a perfeição, mas estou buscando mais Deus, vai ajudar a pessoa para chegar à perfeição. Porque o apóstolo Paulo lutava muito, né? O que ele gostava, que era praticar, ele não fazia, né? Mas o que a carne fazia. O que ele detestava, então ele fazia. O que ele fazia. Ou seja, ao contrário das coisas que Deus. Deus fez nós perfeitos, mas deixou nós livres. Para realmente buscar de acordo com a palavra de Deus. Porque Satanás está aqui nesse mundo, ele jogou nesse mundo. Para quê? Para que o ser humano seja ser provado, né? Isso. Agora nada é força. Né? Não. Não é nada força. Então eu tenho que decidir. Nós estamos no mundo de testes. Isso. Então, corre-se o risco de passar no teste ou cai no teste. Nós é quem vamos decidir, porque Deus deixa a escolha para nós. A escolha deixa para nós. Tanto que Deus diz assim: eis que cria o bem e o mal, né? A vida e a morte. O Senhor disse que teve que criar isso aí. O pecado apareceu, ele criou mais algo, né? Mas ele aconselha: então escolhe a vida. É melhor do que ficar vivo. Porque Deus tem o poder de fazer toda coisa. Mas tem uma coisa que ele não faz. É obrigar uma pessoa a seguir a ele. Ele não faz. Não porque não possa. Né? Tem o poder de fazer. Mas é porque ele não quer. Não é do caráter dele fazer isso. Forçar a natureza. Por quê? Porque Deus é perfeito. Porque se nós fosse seguir ao Senhor forçado, então a vida não ficaria perfeita. Então Deus é perfeito, Ele criou a vida para a vida ser completa e perfeita. Aí Ele disse: então agora tu vê o que tu vai querer. Escolhe. Mas escolhe as coisas boas. Escolhe as coisas ruins, não, que vai dar prejuízo e vai dar morte. Estamos na parte final. Que Deus nos ajude a nós tanto agradecer pela graça que é dada para nos capacitar, agradecer a Deus pela fé que é dado para nós acreditar, né? E ter a certeza, e o amor, que é o dom maior, né? Nós nem chegamos lá, esse slide vai na frente, quem sabe outra vez a gente continua isso aí. Mas tem aquela parte que diz que, ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado, mas se não for um sacrifício por amor, não vai servir para nada. Então, as coisas só ficam perfeitas por amor. Deus abençoe, né? Nós possamos alcançar esse amor, porque depois que esse amor estiver em prática no mundo, aí muitos do mundo vão confiar e vão acreditar. Deus abençoe nos lares da eternidade. Amém.